No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre o personagem da história B. O que é essa história B? É o segundo ato. Quando o segundo ato começa. O segundo ato, o segundo ato da sua história, ele é o oposto do primeiro ato. É um mundo invertido, né? Tudo acontece no segundo ato de maneira diferente do que aconteceu no primeiro ato. E tem um personagem chave, que é o personagem da história B. Para que esse personagem vai aparecer na sua história? Ele é um personagem, ele é o embaixador da história B. Ele é o embaixador do segundo ato. Ele vai conduzir o seu protagonista para a lição de vida, para o grande aprendizado que ele precisa ter nessa história. Eu vou criar aqui uma playlist só sobre a jornada do herói. E essa história B, esse personagem da história B precisa fazer parte dessa nossa construção da jornada do herói. Em Jogos Vorazes, usando Jogos Vorazes como exemplo, o Pita, que ele se transforma, né, no amor da Katniss, ele aparece na história no primeiro ato. Só que ele não é tão relevante assim. Ele é um vizinho, apenas. Ele é um garoto que mora ali. Tanto que no primeiro ato, as pessoas que são relevantes para Katniss, aquele amigo dela, que eu esqueço o nome, a mãe dela e a irmã, são as pessoas que pertencem àquele mundo comum da Katniss. Mas no segundo ato, quando ela chega na capital, que ela se apresenta, ela se oferece como tributo no lugar da irmã, o Pita, ele surge para ela. Por quê? Ele não aceita ser visto apenas como um joguete nas mãos da galera lá da capital, dos ricos, dos poderosos, das pessoas da capital. E isso desperta a atenção da Katniss. Então, esse personagem do segundo ato, ele só vai começar a fazer diferença para o seu protagonista apenas no segundo ato. Ele pode já existir no primeiro ato, mas é apenas no segundo que ele vai ter um protagonismo, que ele vai ter uma ação efetiva na história. Mais ou menos, quando a tua história chega a 25% da sua narrativa, quando o personagem, o protagonista, entra no novo mundo, ele aceita o chamado, ele vai ter novos personagens vão surgir. O mentor, esse personagem B, que também pode ser o mentor, mas eu prefiro que não. Eu, Bárbara, nas minhas histórias, e eu vejo em muitas narrativas por aí, que o mentor é o personagem B que vai conduzir o protagonista é outro. Por quê? O mentor, algumas literaturas elas colocam que o mentor pode ser esse personagem que vai conduzir o protagonista na sua lição de vida. Mas o mentor, eu tenho até um vídeo aqui sobre isso, o mentor, ele é um professor, ele é o herói transformado. Ele é o herói que já fez a sua jornada e vem agora para ensinar o herói. O personagem B não. O personagem B, ele pode ser um amor, assim como o Pita para Katniss em Jogos Vorazes. Ele pode ser um antagonista. Ele pode ser
um Darth Vader, o lado negro da força, que desperta muitas coisas, muitos sentimentos, ele desperta, ele dá noção de quem o Luke Skywalker é na trama. Ele é totalmente o oposto, mas ele é muito igual, porque você sabe que a sombra da força, ela também está ali presente no Luke Skywalker. Então ele pode ser um antagonista, ele pode ser um amor, ele pode ser um amigo, pode ser um conselheiro, podem ser até dois. Mas, se forem dois, digamos, você quer usar dois personagens B para ajudarem o seu protagonista. Cada um vai ensinar uma coisa diferente, senão não faz sentido terem dois personagens falando a mesma coisa. Então, o que a gente precisa ter em mente? Esse personagem B, ele pertence apenas ao mundo invertido do segundo ato. O mundo do segundo ato é o oposto do primeiro ato. Sempre vai ser o oposto. E o que ele vai fazer? Ele vai ajudar o seu protagonista até o final da história, mostrar para ele a lição de vida, coisas que ele precisa aprender para poder melhorar, para poder aprender a sua lição, para poder se transformar. Ele é um guia, aquela pessoa que puxa ele para melhorar, ele para se levantar, para se transformar. Eu anotei aqui 3 exemplos de como esse personagem B vai atuar. O primeiro exemplo é a personificação. No caso, o Peeta com a Katniss. Ele é a personificação de tudo que ela deseja. Olha, ele se recusa a ser apenas uma peça no jogo. Ele ensina a Katniss a desafiar a capital. Ele é uma pessoa que dá força para ela. A segunda maneira, né, a outra forma de ensinar o tema, qual é o tema? É a lição que o seu protagonista precisa aprender. É o provocador. É a própria natureza deles que força o herói a mudar. No livro Jane Eyre, o Sr. Rochester, ele é rabugento, ele é mandão, e ele faz com que a Jane Eyre deixe de ser uma mulher passiva e submissa e ela o enfrente. Então, através daquilo, você precisa deixar de ser passiva e precisa ser uma pessoa forte. Então, é isso que ele faz. Ela começa a mudar. E o terceiro é o espelho. Ou seja, tanto o personagem B quanto o seu protagonista, eles sofrem das mesmas falhas. O personagem B tem a mesma falha do seu herói. Por exemplo, o Peter Van Houten, da Culpa das Estrelas. Ele é um cara amargo, depressivo. E ele ensina a Hazel, ele mostra para Hazel, através do jeito que ele é, ela se vê nele, é um espelho. Ela, caramba, eu vou ficar assim. Eu não quero ficar assim. Aí ela muda. Então ela se entrega ao amor. Ela não quer ficar amarga e solitária igual aquele homem. Muita gente confunde a história B com um enredo secundário. Não confunda isso. A história B é a alma da sua história. É a lição de vida que o seu herói precisa. Digamos, é a narrativa espiritual, digamos assim. O seu herói, ele tem desejos, ele tem objetivos, mas ele tem a sombra dele. Ele precisa mudar. Ele precisa se transformar ao longo da narrativa. Gente, eu estou falando de jornada do herói, tá? Lembra sempre disso. Eu estou falando da jornada do herói. O seu herói, ele precisa ir do ponto A até o ponto B. Ele precisa evoluir. E nessa evolução estão os aprendizados. O aprendizado, quem é que vai fornecer essa motivação para o seu herói? É o personagem dele. Então, para a gente recapitular, o objetivo
da história B, do segundo ato, desse personagem B, é fazer com que o seu herói aprenda o tema. Então ele pode ser um novo amor, pode ser um mentor, até pode, mas eu não gosto dessa ideia. Eu, Bárbara, tá? Eu não gosto dessa ideia do mentor ser o personagem B. Eu prefiro deixá-los separados. Ele pode ser um inimigo ou pode ser um novo amigo. Então, tenha em mente esse estilo de personagem e lógico que eu vou deixar uma tarefinha para você. O que vai acontecer nessa história B? Escreve uma frase ou um parágrafo. Como é que vai se dar o início? A gente está sempre dando um ponto de partida aqui. Como é que vai ser o início dessa história B? Quem é esse personagem? O seu protagonista conheceu ele agora que ele entrou no segundo ato ou já conhecia ele antes e não era assim tão relevante? Escreve isso, já deixa isso roteirizado, né, preparadinho para quando você for começar a escrever e comenta aqui, né, gente? Deixa aquele comentário, quem é o seu personagem, quem é o seu protagonista, quem é o personagem B e o que o seu protagonista vai aprender e o que esse personagem B vai ensinar para ele. Eu espero que você tenha gostado do filme. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu joinha aqui, que não deixa de ser um filme, né? É um vídeo. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, @babigarrett. Um beijo e até o próximo vídeo.